As músicas que eu mais escutei em 2025. A partir de agora, em Altos Plays de Audições. No episódio anterior aqui do canal, eu apresentei os 5 discos que eu mais ouvi durante 2025. E agora chegou o momento de apresentar, trazer para vocês as 5 músicas que eu mais ouvi durante o ano. Porque nem sempre, e nesse caso, né, confirma essa informação, elas estão nos mesmos álbuns que eu escutei em loop durante o ano. Aqui é bem aquele momento assim que eu fui em cada um desses discos com um objetivo, com um alvo certo, porque eu precisava escutar a música que estava dentro desse álbum e fiquei nelas em loop durante muito tempo. Então aqui são alvos certeiros, né? Aquele momento que eu pego o disco para escutar aquela música, claro, termino ouvindo o disco inteiro e tal, mas aquele momento assim que a gente fica, termina a música, vai lá de novo, né? Inclusive é um bom exercício, às vezes, né, de pegar, colocar de novo, rodar ela de novo, né, diferente do online. Falando em online, né, até que o robô do Spot Coisa acertou também, porque as 5 músicas que eu vou trazer aqui também ficaram no topo do robô, e aqui o Mano Lúcio comprovando, então, porque é aquela coisa, né, eu fiquei em loop com elas dentro de casa e no momento de sair de casa, ir pra rua e tal, eu também coloquei nos fones e essas mesmas músicas, então deu uma coincidência, assim, que o robô acertou, colocando elas também no topo da lista, né, da retrospectiva que o Spotify entrega pra gente no fim do ano, mas aqui a retrospectiva é feita pelo Humano Lúcio, então vou trazer aqui 5 músicas que realmente, assim, e olhando, assim, agora essa lista que eu fiz, faz sentido porque foram músicas que realmente me ajudaram bastante em diferentes momentos. Aquele momento onde, né, somente o meu som sabe o que eu estou passando, então eu precisei dessas canções, eu precisava delas e foi por isso que eu peguei cada um desses discos para escutar elas e fiquei com elas em loop e tal. Aliás, né, serviram em vários momentos como um excelente remédio, né, porque música cura e elas me ajudaram a passar por alguns momentos desse ano tão maluco que foi 2025. Então vou trazer aqui, não tem uma ordem específica assim de qual foi a que eu mais escutei, se bem que essa primeira que eu vou trazer aqui tá colada junto com Barro Talvez, que tá no outro episódio, eu expliquei isso para vocês, porque eu não vou trazer ela novamente aqui, mas a música que vai abrir aqui o episódio, eu garanto para vocês que ficou muito, mas muito tempo e tá no topo tanto no robô quanto aqui no humano, porque eu tenho certeza que se não foi a música que eu mais escutei, foi a segunda música que eu mais escutei durante o ano, e ela está dentro deste álbum maravilhoso que já passou por aqui. O foco aqui são as músicas, tá, gente? Mas aqui, ó, vou mostrar rapidamente aqui o Joe Cocker com o álbum Stingray de 1976, um disco que já passou bastante por aqui, inclusive eu dei uma olhada, ele estava no meu topo de álbuns do ano passado, né? Nesse ano não foi o topo do álbum, mas foi o topo de uma das músicas que está neste álbum aqui, e a música em questão é uma das músicas mais lindas do Sistema Solar, se chama Warrior. Warrior, uma balada inacreditável, aliás, né, o Joe Cocker é um especialista em baladas, né, é uma música que ficou realmente, ela é a terceira do lado B, tem a participação do Eric Clapton na guitarra, tem um solo incrível do Eric Clapton, né, só para deixar ainda mais incrível do que já é essa canção, e tem também os backing vocals da Bonnie Bramlett, né, do Delaney and Bonnie. Warrior, que música, gente, que música que realmente, assim, não parei de escutar, é uma das minhas músicas prediletas interpretadas pelo Joe Cocker. Deixa eu mostrar rapidamente aqui o label para vocês. Essa daqui é uma prensagem brasileira de 1976, sai pela A&M Records. Então aqui o grande Joe Cocker, que eu amo de paixão, todos os álbuns do Joe Cocker sempre tem excelentes músicas, excelentes baladas. Aliás,
o foco aqui desse ano foram altas baladas, assim, e eu precisei, né, a gente precisa em vários momentos de baladas, e esse ano teve vários momentos que eu precisei dessas baladas. Essa daqui é de ficar no cantinho, escutando em loop, que foi o que eu fiz. Então, Stingray e a música Warrior. Escutem essa música e me deixe saber o que você achou, se não conhece ainda. Então, abrindo meu ranking de músicas que eu mais ouvi em 2025, com certeza essa aqui, se não é a primeira, é a segunda que eu mais escutei e amo de paixão, das músicas prediletas da minha vida, do Joe Cocker, Warrior. Agora a música de um artista que foi dos artistas que eu mais escutei durante o ano inteiro, em 2025. Sempre escutei a vida inteira, assim, mas esse ano em especial eu me encarnei em diferentes álbuns e tal. E a música que eu vou trazer aqui tá num desses álbuns. Não coloquei no álbum mais, né, dentro da lista do episódio anterior dos álbuns, porque, de novo, é um disco que ficou no topo das minhas audições, o álbum inteiro, no ano passado, né? Essas coincidências e tal, e esse ano entrou o ano também, continuei ouvindo não só esse disco, como outros álbuns que eu tenho desse artista, mas tem uma música aqui nesse disco que ficou em loop, segue em loop, eu escuto muito ela, assim, isso desde o começo do ano até agora, assim, eu pego esse disco, a primeira música que eu coloco é ela também, como eu já falei, né, no topo do robô e aqui no topo do humano também. A música está nesse álbum maravilhoso do grande mestre Gustavo Cerati, com 14 episódios sinfônicos em vivo no Auditorio Nacional del México, gravado em 2002 e lançado em 2022. Grande Gustavo Cerati. Aliás, que ano Cerati foi esse, né? Aqui em Porto Alegre, inclusive teve, né, o primeiro Cerati Day, com shows incríveis, assim, teve 2 edições maravilhosas. Então aqui, esse álbum já passou diversas vezes por aqui, nem vou detalhar tanto ele, mas essa capa genial aqui são, né, é um disco ao vivo, teve o primeiro que foi 11 episódios sinfônicos, né, lançado em 2001 ou 2002, não tenho certeza, enfim. E aqui em 2022 lançaram essa edição dupla de um show que ele fez no México. E a música que tá nesse disco aqui, que é incrível e realmente, assim, é uma canção magnífica que eu não parei de escutar. A música se chama Persiana Americana. Uma música, né, o Gustavo Cerati, que ele está em carreira solo, ele veio do Soda Stereo. Aliás, essa música é um ótimo exemplo que resume muito bem o que eu mais amo nesse álbum aqui, porque confesso que eu nunca fui um grande fã da banda que ele tinha, né, da Soda Stereo. Tem coisas muito boas e tal, mas sempre vi, escutei como boas canções, só que nunca bateu direito, principalmente pelo, né, até pecando pelo próprio período em que elas foram gravadas, né, aquelas gravações cheias de camadas, sintetizadores, né, pecou muito pela época da gravação, o tipo de mixagem, mas né, a gente consegue identificar que são ótimas canções, e o que ele faz nesse disco aqui, e principalmente com essa música é o melhor exemplo dessa história, assim, que ele ressignificou a obra do próprio Soda Stereo, fazendo versões diferentes, né? Literalmente isso, ressignificou a obra, e essa música é o melhor exemplo, porque ela ficou completamente diferente e mostra, até pelo arranjo, pela forma que ele interpreta, o tamanho dessa canção como letra, como música. Então aqui, Persiana Americana, que é uma das músicas de maior sucesso do Soda Stereo, a maneira que a versão que ele faz nesse disco com orquestra é das coisas mais lindas que você vai escutar depois do episódio aqui. Deixa eu mostrar só um dos discos, como eu falei, esse disco já passou várias vezes por diferentes motivos aqui, e foi exatamente isso. Eu fui nesse disco com esse alvo, assim, fiquei nessa música em loop direto. Vou mostrar só um deles aqui, ela tá inclusive nesse lado aqui, se eu não me engano. Ela tá no lado disco 2, lado 3, fecha o... Isso é isso mesmo?
Lúcio e a eterna lenda dos óculos, que eu tenho que arrumar aqui a lente, mas é a terceira faixa do lado 3 aqui, dessa prensagem argentina, que sai pela Sony Music em 2022, 14 episódios sinfônicos, Cerati com uma grande orquestra, assim, quando eu falo grande é gigante, assim, de muitas sessões completas de madeiras, violinos, sopros, assim, é uma orquestra gigante. E essa música, gente, é exatamente isso. É uma das músicas mais lindas que tem aqui nesse disco. Essa versão que tem aqui no 14 episódios sinfônicos, assim como tem também no álbum, no 11 episódios sinfônicos, é das melhores músicas e é exatamente isso. Escutem as duas versões para entenderem a maneira como o Cerati com a orquestra ressignificou essa música tão linda. Então escutem, faz assim, escuta primeiro a versão do Soda Stereo e depois escuta essa daqui. Me deixe saber nos comentários aí depois qual a tua impressão sobre cada uma dessas versões. Gustavo Cerati com Persiana Americana. Um álbum que até me deixou na dúvida, porque eu fui nesse disco por causa de duas canções e fiquei agora entre essas duas, mas ok, tenho certeza que foi uma delas, a que eu vou mostrar aqui. Poderiam ser duas, mas enfim, vamos ficar as duas como dica, mas a principal tá nesse álbum aqui, maravilhoso, do meu amado Ronnie Lane and the Slim Chance, com o álbum Anymore for Anymore, de 1974, disco solo, né, do Ronnie Lane, One of the Faces, né, disco maravilhoso também, gente, já passou por aqui, também não vou detalhar tanto a edição e tal, lembrando que aqui o foco são as músicas que eu mais ouvi, não os álbuns. Os álbuns está no episódio anterior, se não assistiu ainda, vai lá e assiste, né, tá tudo por aqui, esse fim de ano aqui, aguentem retrospectiva aqui no Altos Plays, mas eu acho super legal fazer isso e adoro assistir os outros canais que fazem também. Então, aqui nesse álbum, como eu falei, eu fui nele por duas canções, mas vamos lá. A que eu mais escutei é a segunda do lado B. Tell Everyone. Uma balada linda, linda demais, uma letra sensacional, né? Uma música que ela saiu antes no álbum dos Faces, de 1971, Long Player, com Rod Stewart no vocal, maravilhoso, mas essa versão aqui, né, e a música é do Ronnie Lane, mas essa versão aqui, ela ganha novas dimensões na voz e na métrica da voz do Ronnie Lane, música linda, né, e só para, né, deixa eu mostrar o label rapidamente, assim, a outra música que eu falei que foram duas aqui, é a música que dá título ao álbum Anymore for Anymore, que também é maravilhosa, eu fui por causa dessas duas músicas, mas com certeza, Tell Everyone, aliás, um ótimo exercício também, e aí as duas são geniais, escuta a versão que sai primeiro no álbum dos Faces, né, o Long Player de 1971, e depois escuta essa versão aqui do Ronnie Lane, que está nesse álbum, dessa edição linda e maravilhosa, prensagem original britânica. Aqui então, Ronnie Lane and the Slim Chance, Anymore for Anymore. Tá aqui então, Tell Everyone. Te falo em beleza, assim, né, o tipo da gravação também, aliás, toda a gravação desse disco, ele tem, né, algumas ambiências, né, algumas coisas que ele gravou, né, no meio do mato e tal, e é o caso dessa música aqui, ela tem, né, o tipo de gravação inteiro desse disco aqui é super curioso, super interessante, tem coisas em estúdio, tem coisas que tu vê que ele tá gravando no quintal de casa ou no meio do mato e tal. E essa capa eu já falei para vocês, eu acho linda demais essa capa aqui. E a contracapa também. Então, faça isso por você. Escute Tell Everyone e me conta depois. Ronnie Lane. Acho que esse próximo disco, agora eu estava olhando aqui, acho que ele não passou aqui, estranhamente ainda não tinha aparecido aqui no canal, porque e é um disco que eu não só o álbum inteiro escuto, e tem uma das minhas músicas também prediletas e, obviamente, como está aqui nessa lista que eu estou fazendo aqui desse top 5 das que eu mais ouvi em 2025,
essa música, gente, em loop, em muitos momentos, assim, essa música realmente, e para mim é a melhor música do disco e uma das melhores músicas desse grande artista. Tô falando do mestre Leon Russell com o álbum Corney de 1972, também, né, um capismo assim, lindo e maravilhoso, não só a capa, né, mas olha aqui, a contracapa eu acho genial também, ó. Baita disco desse músico, compositor, intérprete, arranjador, genial aqui. Esse aqui acho que é o meu disco predileto dele. Enfim, tem uns 2 ou 3 que eu amo de paixão. E eu realmente acho que esse álbum ainda não tinha aparecido por aqui. Então eu vou mostrar um pouco mais da edição rapidamente. Mas a música, vamos à música. Inclusive, deixa eu ver aqui, exatamente, é a música que abre o álbum. E é uma música sensacional. E, de novo, aqui, nesse episódio aqui, vale tanto a parte, né, musical, né, dos arranjos e tal, como as letras, né? Eu fui em muitas dessas canções porque as letras me ajudaram a entender algumas coisas, ou tentar fazer entender, ou sobreviver. Então são, assim como as músicas, as letras aqui nesse episódio são importantíssimas, como a letra que está na música Tide Hope, que abre o álbum, a música Tide Hope. Genial, que letra incrível, assim, faz muito sentido, assim, uma poesia plena nessa canção. Deixa eu mostrar então a edição para vocês aqui, que é super bonita, é uma prensagem original americana, a primeira prensagem. Olha que bonito o label aqui, ó, que sai pela Shelter Records, né, gravado no Muscle Shows Studios, né, a turminha do Muscle Shows. O outro lado aqui, deixa eu mostrar também, que é verde, é outra cor e tal. Lindo esse label, por sinal. Né, álbum gravado no famoso Muscle Shows, né, com a banda do estúdio, né, e ainda tem também, entre outros músicos, tem, por exemplo, em algumas faixas na bateria, o genial Jim Keltner, né? Então é um descasso, assim, esse disco inteiro é muito bom, mas a música que abre o disco, assim, já dá na alma da gente, assim, realmente uma letra genial, o tipo de arranjo, né, Tide Hope, né, como, né, aquela corda esticada, assim, e aqui ele vai fazendo uma analogia do que tem em cada uma dessas pontas dessa corda, né, às vezes é o céu, às vezes é o inferno, né, é a água, é o fogo, né, é o amor, é a desilusão. Então tem tudo isso, é uma letra super bonita, genial essa letra, então, do grande Leon Russell, então nesse álbum aqui de 1972 também. Gente, todas as músicas que eu estou dizendo aqui, eu quero que vocês escutem e me deixem saber o que vocês acham delas e tal, porque eu vou adorar saber, porque são músicas que eu amo de paixão e que foram realmente importantíssimas para sobreviver em 2025, e uma delas, Tide Hope, que abre esse álbum genial do Leon Russell. Agora, para fechar esse top 5 das 5 músicas que eu mais ouvi em 2025, vou trazer uma música de uma banda, certamente dentro do rock, a banda do ano no rock, isso não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, turnê mundial. Infelizmente, eu já digo, não pude ir no show, mas diversos amigos e amigas foram, eu acompanhei essa trip de várias pessoas para ver esses shows, e também fiquei acompanhando durante o ano inteiro. Me reconectei de novo com essa banda. Eu assisti eles em 2009 aqui em Porto Alegre. Já conto uma historinha ótima sobre isso, por sinal, mas foi uma banda que, até em função disso, né, a gente foi bombardeado, felizmente, né, que para mim é a última das grandes bandas de rock, e eles ao vivo não tem para ninguém. E aqui é um disco que eu me reconectei de novo com ele esse ano, por causa de uma música, duas na verdade, mas teve uma que eu ouvi direto, continuo escutando, para mim é das grandes canções dessa banda. Tô falando deles, Oasis. Sim, turminha lá, né? Oasis com Dig Out Your Soul, nesse álbum aqui de 2008. Discão, aliás, um disco não muito comentado deles, né? Eles têm vários discos bons, assim, esse aqui em especial eu adoro, porque foi exatamente a turnê que eu assisti deles aqui em Porto Alegre em 2000, em maio de 2009, se eu não me engano. Essa capa ótima,
Deixa eu mostrar a contracapa e já revelar qual é a música, que realmente, gente, essa música eu ouvi bastante, continuo escutando aquelas músicas. Eu peguei o álbum por causa dessa canção, e também a que abre o álbum é muito boa também, escutei bastante. Deu, inclusive, todos aqui, que eu já falei isso, né? Não é à toa que também no Spotify elas ficaram no topo. Essa daqui com certeza ficou, porque eu escutei muito. Tô falando da música I'm Out of Time. Baladão, sensacional, letra maravilhosa. Que música, gente, que música. Eu acho que ela não estava no repertório dos shows, né? Inclusive, tomara que role novamente e tal. Desse disco maravilhoso, então, deixa eu mostrar. Esse aqui, acho que eu também não trouxe ele aqui. Deixa eu mostrar. É um disco duplo, tá? Deixa eu mostrar a primeira parte interna aqui, que abre. Aqui já explica uma edição limitada que sai em 45 rotações em cada um, né? 2 discos de 45, né? Tá aqui, ó. Edição limitada desse discão, vem ainda essa parte interna aqui, com as letras, ficha técnica, fotos. Deixa eu mostrar pelo menos aqui um dos labels, né? Aqui onde tá Out of Time. É a música que fecha o lado B. Fecha o lado B do disco, aqui um label personalizado que sai pela gravadora deles mesmo, né? O Big Brother, né? Essa prensagem britânica original de 2008. Aqui um lado, do outro lado aqui também. Que baita disco, gente. E que ano pro Oasis, né? E realmente, tipo, eu acompanhei direto, assim, desde os primeiros shows que estavam rolando durante, né, toda essa turnê. E quando chegou no Brasil, na Argentina, foi uma loucura e tal, como sempre. Deixa eu mostrar aqui a parte interna do outro disco 2. Eles na Argentina, se bem que aqui no Brasil foi sensacional, assim, foi muito legal, assim, acompanhar vários amigos que foram tanto para Buenos Aires, quanto amigos e amigas que foram para São Paulo assistir eles e tal. Me emocionei junto com eles, viajei junto com todos esses amigos, porque dessa vez eu não pude ir, mas eu tenho uma história muito rápida, assim, vou tentar ser rápido, porque eu posso me exibir com isso, né? Porque quando eles estiveram aqui em Porto Alegre, na turnê desse álbum aqui em 2009, acho que foi, passou por Alegre, acho que foi em maio de 2009, no ginásio, o Gigantinho, né, do lado do estádio Beira-Rio, eles tocaram lá, e aconteceu a seguinte história. Meus queridos amigos da Cachorro Grande abriram, se eu não me engano, foram todos os shows aqui no Brasil, nessa turnê de 2009, a banda de abertura nacional era Cachorro Grande. Como eu sou muito amigo deles, a gente se aguenta já há muitas décadas, né, amigos de infância, inclusive alguns deles. Enfim, eu colei junto, eu falei, gente, vou junto com vocês para esse show aí e tal, né, eu já até tinha ingresso, mas vamos lá, né, vamos com a turma lá pro backstage e tal. E aí rolou exatamente, né, eu fui com os guris da Cachorro Grande pro show, né, abertura, já conheci, né, resumindo assim, porque tem coisas que não dá para publicar aqui, mas altas loucuras no backstage, o Liam interagindo com a gente, super gente boa, engraçadíssimo, figura muito engraçada, né? Eu tive o prazer de conhecer ele. E aí aconteceu o seguinte, que até hoje, assim, principalmente o Beto Bruno, né, ele lembra dessa história, assim, com uma certa, assim, raiva, no bom sentido, porque aconteceu o seguinte, tá, antes do show, todo mundo ali, backstage, o Liam foi lá, ficou falando com a gente, como eu falei, super gente boa. E aí, na hora do show da Cachorro Grande, os guris foram pro palco e eu fiquei do lado do palco ali, né, do lado da House Mix, né, sentado num case, assistindo o show deles para depois a gente ir assistir o show do Oasis, né. Eis que lá pelo, né, meio do show da Cachorro Grande, né, como eu falei, eles já estavam abrindo o show do Oasis durante, né, em toda a turnê nacional, daqui a pouco vem dando aquela caminhadinha Manchester, assim, com os bracinhos, só que segurando 2 pints de cerveja, vem o Liam na minha direção e me entrega uma dessas pints, né, de cerveja, e senta exatamente do meu lado, no case, e a gente fica ali os dois brindando, né, e curtindo o show da Cachorro Grande, e fala, what a fucking band, man, daquele jeito dele, metade das coisas que ele fala tu não entende, assim, mas concorda, né, afinal tu tá sentado junto com o Liam e ele traz uma cerveja pra ti.
foi um belo drink, aliás, essa noite foi muito louca e tal. E aí ficou ele um tempo ali, assistiu junto comigo, sentado do meu lado no case, assim, umas 2, 3 músicas, e eu me lembro do Beto cantando, e se deu conta, quando ele viu a cena, ele olhava assim, não acredito, que tirava o microfone e dizia, não acredito, ali o Lúcio junto com o Liam, nós aqui no palco, ele queria estar ele sentado ali do lado, de certo, se bem que eles interagiram durante toda a turnê e tal, então foi uma cena super engraçada, assim, né, que eu lembro exatamente, assim, aquela memória fotográfica, assim, do Liam vindo com duas, né, 2 copões, assim, 2 pints de cerveja na minha direção, me entrega um, a gente brinda, ele senta do meu lado no case, ele fica do meu lado curtindo umas 2, 3 músicas da Cachorro, e os guri no palco só olhavam pro lado, assim, não acreditando naquela cena, assim, depois eles queriam me matar, assim, não acredito, cara, a gente tocando lá e tu ali chumbando uma cerveja com o Liam, que máscara, né, mas foi super legal, de novo, o Liam é um cara super engraçado, pelo menos na época ali, tava figuraça, adorei, assim, foi uma experiência mágica, mas voltando e finalizando, então, baita disco aqui, Dig Out Your Soul, e a música I'm Out of Time, uma das grandes baladas. Eu também adoro a Bag It Up, uma música que abre esse disco aqui, tem uma letra também genial. Mas foi isso, gente, um passeio aqui por 5 músicas que com certeza estão no top, assim, tanto no robô, no Spotify, quanto no humano aqui do Altos Plays, emplacaram no topo das que eu mais escutei durante o ano. Já fiz o episódio com os álbuns que eu mais escutei, é o episódio anterior aqui. Como eu falei no começo, nem sempre as músicas aqui foram discos que eu fui para escutar essas músicas, e foram as músicas que eu escutei. Claro, a gente acaba escutando o álbum inteiro e tal, mas o que ficou em loop foram essas 5 músicas. E é claro que agora, depois de você assistir esse episódio, e escutar essas 5 músicas, recomendo fortemente cada uma delas, mas eu vou adorar. Deixem nos comentários aí, eu quero saber se vocês, né, e mesmo se for a lista do Spotify, ou a lista do que tu escutou em casa no CD, no LP, no toca-fita, enfim, vou adorar saber 5 músicas que vocês identificam como as que vocês mais escutaram, as que ficaram em loop no som, nos ouvidos e na mente de vocês. E a qualquer momento eu volto com mais um episódio aqui no Altos Plays. Até mais!